Na semana passada, uma grande amiga minha, amiga de longas datas, a Raquel Ripani, ela fez uma provocação no stories dela, que ela sabia que eu não ia fugir dessa discussão, eu não ia fugir desse papo. Tudo começou com um vídeo que ela tinha feito antes, onde ela falava sobre a normalização do comportamento predador masculino, não simplesmente como uma forma esperada de conquista, na conquista, de atitude na conquista, mas também como uma legitimação da masculinidade em si. Então, assim, o homem ser esperado de ir lá a procurar o par dele, né? Como um caçador procurando uma presa, um caçador correndo atrás de uma presa. E, consequentemente, a mulher ser esperada de se comportar como presa. Claro, né? Porque uma coisa só existe com a outra, né? Uma simbiose. As coisas. Tem tem um jogo aí, que um papel só vai existir quando o outro papel também existe. E então aí, assim, a gente começou a conversar sobre isso, eu escrevi alguns comentários lá para ela, e assim, eu falei sobre como isso é uma construção de uma relação de poder, onde um sujeito é o sujeito dominante e o outro sujeito é o sujeito subjugado, né? E a gente sabe exatamente, nesse contexto, quem é quem, né? Bom, aí a partir disso a Raquel fez um outro vídeo, onde ela tratava, e isso é uma coisa que me interessa muito, é por isso que eu tô aqui, e ela tratava sobre o corpo da mulher como um território de exploração nessa guerra. Como o corpo da mulher como um território de conquista nessa guerra do flerte, né? Essa guerra dos relacionamentos entre o masculino e o feminino. E assim, ela até citou um espetáculo de teatro, uma peça de teatro, que se chama exatamente O Corpo da Mulher como Campo de Batalha, do escritor Matei Wisniewski, que fala sobre, na guerra da Bósnia, como os soldados eles usavam o estupro como uma forma, como uma arma de guerra. E é uma peça muito dura, muito difícil, muito bonita e muito necessária para aquele momento, para este momento, é uma obra de arte. Então, assim, a Raquel citou teatro dentro desse contexto de relacionamento e construção das identidades, né? A identidade masculina, a identidade feminina, dentro, assim, a partir desses pré-conceitos, desses conceitos prévios do que deve ser o masculino e o feminino. Então, assim, claro que eu pulei nessa para a gente continuar batendo esse papo, né? Para a gente jogar um pouco de luz sobre tudo isso. E aí, assim, eu gostaria de dizer duas coisas aqui. Primeiro é essa questão das caixinhas, né? Quando a gente se coloca em caixinhas, né? A caixinha do masculino, a caixinha do feminino, como é que o homem tem que se comportar, como é que a mulher tem que se comportar. Assim, isso é uma dinâmica cultural que pode ser, de certa forma, confortável. Porque dá pra gente a impressão de que a vida vem com manual de instrução, né? Então, assim, a gente sabe que é só seguir a fórmula, que tá tudo bem. É só seguir a fórmula que eu vou estar fazendo o que é esperado de mim, eu vou estar fazendo o que eu devo fazer, o que é certo, eu vou ser aceita por isso, né? Então, assim, essa dinâmica da caixinha, ela dá pra gente um pouco de segurança. Ela dá pra gente uma sensação de estar andando num território que a gente tem controle. Isso, assim, dá uma acalmada no nosso coração, né? Porque a vida já é tão difícil, a vida já é tão cheia de incerteza, já tem tanta coisa por aí que a gente não domina, que pelo menos a gente domine isso. Pelo menos eu sei que se eu me comportar dessa forma, tá tudo bem. É assim que é esperado que eu me comporte. O que acontece é que quando a gente aceita entrar e viver dentro dessas caixinhas, a gente está negando um monte de outras coisas a nosso respeito. Porque o ser humano, ele não cabe em caixinhas. Não existe a caixinha do homem e a caixinha da mulher, sem interseções entre elas, e os indivíduos que estão dentro de uma caixinha não cabem dentro de outra caixinha. Isso não existe, nós somos seres humanos. Nós somos múltiplos, nós somos diversos. Nós temos diversas formas de nos expressar, de nos colocar no mundo, a partir das nossas experiências, dos nossos sentimentos, a partir também do nosso momento presente, o que a gente está vivendo ali, naquela hora. As nossas idiosincrasias são tantas variáveis que nos fazem que não cabem nas caixinhas. Então, no momento em que a gente se aceita caber na caixinha, no momento em que a gente
A gente entra no conforto, a princípio, de viver dentro da caixinha. O que a gente está fazendo é a gente está represando, a gente está negando, a gente está censurando um monte de outras coisas que nós somos. E isso é um jogo que é perigoso, não simplesmente individualmente, mas também coletivamente. Porque uma cultura que reprime, uma cultura que represa, uma cultura que censura a nossa humanidade de se expressar, ela está criando seres humanos frustrados, ela está criando seres humanos com raiva, ela está criando seres humanos que não se conhecem, porque no momento em que você nega parte de você, você não tem como se conhecer. E se você não se conhece, você reage às situações do mundo de uma forma que nem você mesmo sabe, que nem você mesmo entende e que nem você mesmo tem controle. Então, uma cultura que tolhe os seres humanos de se expressarem plenamente, ela está criando um movimento coletivo de infelicidade. Viver essa polaridade do ser o masculino, ser o feminino, ser a presa, ser o caçador, ser o ativo, ser o passivo, ser o que movimenta, ser o que para e acolhe. É muito limitador das nossas possibilidades humanas. Todos nós temos um pouco de cada dessas coisas. Todos nós temos momentos para ser essas coisas, essas diversas coisas. Todos nós temos que ter o direito de nos expressar de formas diferentes, em momentos diferentes. E de crescer também a partir disso. De não ser simplesmente uma coisa e de poder, dentro daquelas tantas coisas que nós somos, nós podermos crescer e sermos diversas outras ao longo da nossa vida e no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento, dentro da nossa vida, dentro da nossa jornada. As filosofias orientais, elas tratam muito assim dessa dualidade do ser, né? O yin e o yang, o ativo e o passivo, que são formas de completar-se, são formas da completude, né? Então, assim, o yin que completa o yang e que vivem dentro do mesmo ser, né? Então, não é uma completude que vem de fora, não é um ser humano que é simplesmente yin e que ele espera um ser humano que é simplesmente yang para completar, e aí sim, essa coisa maravilhosa das metades da laranja que se completam e que viram um ser completo. E aí entra na segunda parte do que eu gostaria de conversar aqui, que é a questão da autonomia. Quando a gente entra num relacionamento, seja ele qual for, relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, familiar, de amizade, seja lá o que for, de ir na esquina comprar pão na padaria. Conexões e relacionamentos, nós desenvolvemos e fazemos isso a todo momento, né? Quando a gente anda pelo mundo como um ser incompleto, que busca no outro os seus pedaços, os pedaços da sua completude, da sua inteireza. Um ser que é uma metade de uma laranja, o ser que é uma panela sem tampa, né? E aí a gente vai com todas as alegorias populares que a gente tem para descrever isso. Mas assim, quando a gente entra nos relacionamentos da vida, como esse ser a quem falta um pedaço e que você espera do outro, que você procura no outro a completude desse seu pedaço, a gente cria relações de dependência, relações que são relações de poder. Porque no momento em que você precisa de uma pessoa fora de você para ser feliz, no momento em que você precisa dessa outra pessoa que te complete, que faça com que a vida para você faça sentido, que faça com que as estrelinhas brilhem no céu a partir do momento daquele encontro, você depende dessa outra pessoa para encontrar a sua felicidade. E isso dá para esta outra pessoa um poder sobre a sua vida. Assim como quando você entra na vida de uma pessoa como aquela que é um pedaço que a completa, você está entrando numa relação que é uma relação de poder. Possibilidade de descompasso, desacordo, de desarmonia é muito grande. É uma relação em que você dá ao outro um poder sobre si mesma, um poder sobre a sua humanidade, um poder sobre a sua individualidade, um poder sobre a sua identidade, porque você passa a existir em função do outro. Você dá ao outro o poder sobre a sua autonomia. Cada um de nós é um ser completo. E andar pelo mundo
compartilhando a nossa completude, é uma forma muito inteira de viver quem você é, vivendo junto com o outro. Se não existe o caçador e a presa, se não existe o soldado de guerra e o território a ser conquistado nesse jogo dos relacionamentos entre homens e mulheres, é porque cada um de nós é o soldado e é o território a ser conquistado. Porque essa é uma batalha, ou melhor, é uma jornada de cada um. É uma jornada individual de autoconhecimento, de desenvolvimento, de autocrescimento. E quando a gente projeta isso no outro, a gente está dando ao outro o poder sobre a nossa jornada. Relações baseadas em discrepância de poder, elas tendem a nos machucar, a nos decepcionar. Elas tendem a nos levar para o caminho da incompletude. No momento em que essa tampa, que tampava a sua panela, resolve tampar a panela alheia, você se coloca no mundo como um ser aos pedaços. Quando, na verdade, o que você é um ser completo, vivendo um relacionamento com um outro ser completo. E um relacionamento que, se por acaso não deu certo, tem dor, tem a dor da perda, da decepção, das projeções que a gente fez, o que a gente gostaria que aquele relacionamento tivesse sido e que não foi. Então tem essas dores, e essas dores são reais e são parte do nosso caminho de viver. No momento em que nós somos capazes de nos relacionar com os outros, como seres diversos e completos. Seres diversas e completas. Essa relação de poder é da gente com a gente mesmo. A relação de poder passa a ser a relação de o que eu posso. A relação de poder passa a ser a relação das possibilidades. Quais são todas as possibilidades que existem lá fora para mim de viver a minha relação com o outro e de viver a minha relação comigo mesma. Transformar relações de poder em relações de possibilidades é algo que depende, assim, de cada um de nós, do nosso dia a dia, do nosso trato com a gente mesmo e nosso trato com o outro. E as possibilidades que podem vir daí, elas podem criar não simplesmente individualmente uma mudança, mas também coletivamente uma mudança. Que é essa mudança tão necessária na percepção do masculino e do feminino. Não como categorias com uma hierarquia, o masculino e o feminino, né? Ou mesmo o contrário, o feminino e o masculino, que é simplesmente você inverter o problema. Mas como seres no mesmo patamar, que se relacionam não como uma disputa, mas na descoberta do prazer de estar junto, no respeito por mim e pelo outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente continua batendo esse papo. Até a próxima!